Já? Já começou? Olha só, gente, já começou nosso quarto episódio do nosso podcast Ponto de Tensão. Meu nome é Vitor, também conhecido como o Grande Vitor lá no Instagram. Temos aqui nosso ilustre e célebre Dr. Clóvis Brasil, Dr. Clóvis Brasil no Instagram. Muito prazer, galera. Bem-vindo ao podcast Ponto de Tensão, aquele podcast que vai no ponto de tensão da área da saúde. A gente está aqui, eu e o Vitor, dois fisioterapeutas, para destrinchar histórias e debater casos reais, trazer especialistas aqui da área. E hoje estamos com... Daniel Correia. E Daniel, você é fisioterapeuta? Sou fisioterapeuta. Qual é a sua área de atuação, Daniel? Fisioterapia hospitalar. Tá lá? Hospitalar, excelente. Me conte aí, como que foi a sua trajetória, Dr. Daniel, né? Também conhecido como professor, pai, marido. Me conta aí um pouquinho mais sobre a tua história, cara. Sou Daniel Correia, né, fisioterapeuta, como já falei. Sou aqui da cidade de Aracati, assim como minha mulher e meu filho também são de Aracati, estão aqui eles. Vim de lá para cá para jogar basquete na época. Tem quanto de altura? Tenho 1,81. 1,81. Jogar basquete e estudar, mas fazia mais jogar, né? Não queria muita coisa com estudo. De repente, a gente chega num ponto que precisa fazer alguma coisa da vida, né? E decidi estudar, entrar na faculdade. Ganhou bolsa? Ou Não. foi diretão? Não, foi direto. Inclusive, pode falar nome aqui? Pode, Na tranquilo. Unifor, universidade particular. Na época não tinha instituição pública com curso de fisioterapia. Acho que a primeira que abriu foi a UFC, não foi? De público pública. foi. Inclusive, foi puxando os professores de lá, uma porrada. E hoje é um dos melhores cursos de fisioterapia do país. Unifor, né? Unifor não, UFC. Unifor também, né? Enfim. Cristos também tem um excelente curso de fisioterapia. E passei na faculdade. Quando entrei na faculdade, a chave virou. Entendeu? Era um valor Muito na época, né? Que os pais da gente pagavam, então a gente tinha que estudar. E é como eu estava falando para o Y hoje, meu filho, depois que eu entrei na faculdade, me tornei um bom aluno. Muito, não que eu não tivesse sido antes, mas na faculdade foi melhor. Porque a gente vem no resquício ali do ensino médio, né? A gente pensa que faculdade é estilo americano, né? Isso tudo mais, vai estudar, vai... E jogava na época, jogar. então só queria jogar, enfim. Aí conheci algumas pessoas, né, dentro da faculdade, alguns professores que foram primordiais para eu seguir para essa carreira de fisioterapia hospitalar. Na época, em Fortaleza, tinha algumas especializações teóricas, né, de final de semana, 360 horas, 400 e poucas horas. Tinha um aprimoramento em um dos hospitais públicos aqui de Fortaleza, que é mais voltado para cardio, um aprimoramento de 6 meses. Isso, no caso, você está falando de fisioterapia hospitalar. Hospital, é isso. E eu acabei vendo em alguns professores um jaleco que tinha um símbolo diferente de todos os outros. Então, perguntei o que era aquilo ali, os professores me disseram, e uma delas, uma das melhores professoras que eu tive na vida, inclusive a Daniela Gardano. Foi nossa professora, inclusive. Foi, né? Não é a primeira vez que ela é citada nesse podcast, galera. Tem que trazer ela para falar de cardio aqui, ela é fera, pesquisa, cardio, enfim. E ela tinha, além de um sotaque diferente, ela tinha aquele jaleco diferente. Ela e mais 2 outros professores, cheguei nela, perguntei, e ela, não, isso aqui é o símbolo do Hospital das Clínicas de São Paulo. Tinha o símbolo da Faculdade de Medicina e do INCOR, na verdade. Aqui eu fiz, minha especialização, tem isso aqui. Você quer ir? Quero. Faça isso. Eu fui fazendo, a gente foi ajustando, foi... No caso, tu é especialista respiratório cardiovascular. Em UTI. Fisioterapia e UTI. O que te motivou a essa área? Tipo, tu entrou na fisioterapia, o que te levou para essa área? Cara, eu entrei na fisioterapia por conta de uma torção de tornozelo que eu tive do ano 2000, basquete. Imaginei. E passei muitos anos, na verdade não vou mentir não, muitos anos não, foi esticado demais. Passei alguns meses tratando aquilo ali e aquilo nunca melhorava. Mas eu achava legal, reabilitação, inclusive quando teve para escolher o curso, eu escolhi por conta disso, para ver se poderia fazer alguma coisa melhor em relação a isso, de ter uma eficácia melhor de tratamento, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu gostava muito de hospital. Certo, então eu escolhi... Dentro do hospital, tá, tudo bem, dentro do hospital você escolheu a cardiorrespiratória ou já foi na faculdade? Faculdade. Tá. Na faculdade, quinto semestre, eu sabia que eu queria hospital. Só não entendia muito o que era que eu ia fazer de fato no hospital.
Isso é que é interessante. Qual é o papel do fisioterapeuta dentro do hospital? Ah, cara, muitas coisas, muitas coisas. Uma delas, eu acho que a principal é tentar devolver funcionalidade para os pacientes, entendeu? Hospital, o paciente fica muito deitado, principalmente UTI, entubado, sedado, né, com droga vasoativa, enfim. E a gente tem que minimizar as perdas funcionais desse paciente. Quanto mais funcional ele sair dali, melhor. Eu acho que o principal papel do fisioterapeuta é esse. Associam muito fisioterapia à ventilação mecânica, a outras coisas, mas quem responde por essas outras coisas não é a fisioterapia em si, né? Coisas mais invasivas. A gente tem um papel importante? Tem. Entende muitas vezes mais do que qualquer outro profissional que esteja ali? Entende. Mas para a fisioterapia, tem outras coisas mais importantes, como funcionalidade, né? Principalmente funcionalidade. Devolver função para esses pacientes ou algo mais próximo disso. Porque esse é o papel básico, né, de todo fisioterapeuta, né? Devolver função ao nosso paciente, que enfim está debilitado, tem uma pequena disfunção, etc. O que me levou para trauma foi gostar de esporte, sou especialista esportivo, lesão esportiva, osteopata, mas sempre olhava ali para a respiratória, pô, eu passei ali só por passar mesmo, cara, nunca me identifiquei, sendo bem sincero. Tinha os estágios, né, os estágios nos hospitais, fiz tudo tranquilo, passei de boa, mas nunca me identifiquei. Mas, enfim, qual é a diferença do fisioterapeuta ambulatorial, né, de enfermagem, né, enfermaria, desculpa, pro UTI? Qual é a diferença desse tipo do fisioterapeuta? Eu creio que seja a intensidade, né? O próprio nome diz, unidade de terapia intensiva, é uma coisa bem intensa durante 24 horas. No ambulatório, não. Enfermaria, não. Fisioterapeuta, a gente está buscando, né, os órgãos competentes colocar a fisioterapia 24 horas obrigatória dentro do hospital. O que é bem Que interessante. até hoje são 18 horas. Entendi. Mas muitos hospitais aqui em Fortaleza têm 24 horas na tentativa de acelerar isso aí, Processo de recuperação. de recuperação nos ambientes onde tem a fisioterapia, que é a UTI. Entendi. Passou para o posto, aí você vai ter assistência fisioterapêutica ali 12 horas, das 7 da manhã às 7 da noite, por exemplo. Horário comercial, digamos assim. Então, faz um atendimento pela manhã, outro atendimento pela tarde e noite descansa. Eu acho que o diferencial é isso aí. E outra, a complexidade também. Complexidade de um cara que trabalha dentro da UTI, o ambiente é mais complexo do que um posto, por exemplo, um ambulatório, entendeu? Acho que essa é a principal diferença. E assim, atualmente a gente está no ano de 2025, né? Ou seja, cerca de 5 anos atrás, a gente teve um episódio que marcou o mundo, né? Que foi a pandemia, né? Do Covid-19. Logo assim que estourou essa pandemia, quais eram os teus pensamentos em relação à tua área de trabalho? Como que tu conseguiu encarar isso, tendo em vista que você já estava na linha de frente? Cara, na verdade, eu nem estava na linha de frente na época. Eu fui para São Paulo, fiz minha especialização em 2011, trabalhei 12, 13, 14 lá dentro do hospital. Entre 13 e 14 fiz o mestrado lá também. Quando eu defendi o mestrado, em novembro de 2014, surgiu a oportunidade de voltar para ser professor numa faculdade lá em Aracati. Aí eu vim em Aracati, fiz o processo seletivo e voltei. Que a gente não tinha certeza se passava, senão tinha outras pessoas concorrendo. Ganhar o pão, né? É, Tem pão. voltei, pouco tempo saiu o resultado, tinha passado, eu acho que isso era dezembro, trabalhei até dia 27 de dezembro de 2014 e voltei para Aracati. Docência. Então fiquei dedicado exclusivamente para a docência. Quando veio 2020, acho que 2019 começou a surgir, por isso que é Covid-19. Isso. Começou a surgir na China, se eu não me engano, para aqueles lados de lá. Depois foi se espalhando para a Europa. Veio se espalhando, o mundo muito conectado, vai gente para lá e para cá o tempo todo. Viagens. E como um vírus, ele se espalha pelo ar, aí, além de vir de lá pelo ar, veio o pessoal trazendo, né? Fácil Enfim. demais. E a gente já tinha passado por uma pandemia de H1N1, acho que 2009, Isso. eu estava na faculdade. 2011 ela voltou, mas quando ela voltou, veio um pouco respingada em algumas áreas do país. Mas também não tinha tanto óbito, né? Como foi. Não tinha, O de O jeito grau de nenhum. severidade não Não, foi tão não, alto quanto o do Covid-19. No começo até que matou, perdeu muita gente. Algumas pessoas
Quando chegou em 2011, tinha vacina, tinha remédio, então a gente não precisava nem usar máscara na rua na época. E a gente tentou se basear por aquilo ali. Mas como veio muito forte, vieram algumas estimativas de tantas mil mortes no mundo, que isso aí extrapolou para uma coisa maior e, enfim, eu não achava que ia vir muito forte, mas começou a vir, começou a chegar, começou muita gente morrer, muita gente com comorbidade, né, principalmente idosos, com algum tipo de comorbidade, e fechou tudo de repente. E a faculdade também fechou. E eu estava coordenador do curso de fisioterapia quando me substituíram. Tipo, a gente já estava à distância, me substituíram, então eu vim na obrigação de sair para um novo desafio. Não tinha como ficar com 2 disciplinas na instituição para sustentar a casa, enfim. Aí eu entrei em contato com um colega meu, inclusive dividiu o apartamento comigo em São Paulo, disse que estava à disposição e eu já queria estar no meio, entendeu? Cara, eu já vivi uma doença parecida com essa. A gente sabe algumas coisas de como intervir no paciente grave, com doença pulmonar grave, e queria ver como era, queria estar lá, dando suporte, né, ajudando de alguma forma. Aí veio a oportunidade. Então, saí de Aracati e vim para cá, eles ficaram, e vim para um hospital particular. De repente surgiu a oportunidade no outro particular, que é o que vocês trabalham, né, na empresa, e de repente surgiu em outro. Então, as pessoas iam, Daniel tá aí, vamos pegar ele para cá, entendeu? Os hospitais que conseguiam formar uma equipe mais, como se eu posso dizer, especialista naquilo ali, conseguiu reduzir mortalidade. Né? Os que não conseguiram, a mortalidade foi lá para cima. Isso aqui a gente pode conversar em algum momento da entrevista. Sim. Mas vim, fiquei e até hoje estamos aqui muito bem, graças a Deus. Né? Cara, pesado, né? Tipo, porque tu Pesado. deixou mulher e filho no interior onde tu morava pra vir pra cidade, vir na pra época cá. de pandemia, linha de frente, podendo acontecer mil coisas e, sei lá, então, tipo, a carga, né, que tu pegou foi... E a antes tu gente... veio de lecionar pra Isso. atuar na fisioterapia de fato, né? Então, tipo, mundo novo, boom, muitas coisas assim acontecendo. Se bem que lá a gente também estava dos estágios, preceptoria de estágio, então a gente Sim. estava em alguma coisa de prática ali com o paciente e tudo, então a gente sente alguma dificuldade quando a gente se afasta de alguma coisa que a gente não está praticando ali, Sim. mas a gente não esquece, entendeu? E a gente que gosta de se atualizar com o que sai de mais novo, em termos de ciência, a gente vai pegando o que é que está ali, o que tem de padrão ouro para determinado tipo de situação. Exemplo, o pessoal falava, doença nova, a gente não sabe como lidar, mas as principais instituições, tipo a Sobrafi, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Intensiva e Respiratória, soltava a recomendação no site que a gente deles. vai tratar os sintomas, basicamente. A gente não conhece a doença, A AMIB, mas trata os Associação sintomas. de Medicina Intensiva Brasileira, soltou um monte de recomendação. Entendeu? Então, vocês seguiam um padrão do que eles ficavam dando como sugestão, de recomendações a serem seguidas dentro daquele contexto. Seria isso o ideal. Agora o peso, entendeu? Entendi. Agora seria o ideal, como em todo o contexto da nossa profissão, não a nossa, todo o contexto de quem trabalha com pessoas, a gente deve seguir a maior recomendação, padrão ouro. E tem muita gente trabalhando aí que, tipo, com achismo, entendeu? Eu acho que isso aqui na minha prática, a minha prática funciona. Nossa. Porque tem que ser cientificamente comprovado, né, meu garoto? 100%. Porque se tu não vai trabalhar com algo que não dá resultado com milhares e milhares de pessoas, então não adianta. Cara, se a gente trabalhando com o que tem de melhor, tipo de recomendação, guideline de prática clínica, ensaio controlado aleatorizado, revisão sistemática, ainda há chance de não dar certo. Sim. Entendeu? Imagina você trabalhar às cegas, coisa que Então, não tem nada escrito, entendeu? Tipo, tu falou dessa parte aí da intervenção do fisioterapeuta, né, dentro do hospital e tudo mais, porque, pronto, basicamente, com os meus pacientes, a gente trabalha muito esportivo, né? São movimentos amplos, complexos, a gente trabalha com muitos músculos ao mesmo tempo, várias mudanças de direção, força, potência e etc. O que um fisioterapeuta trabalha dentro do hospital, o que ele faz dentro do paciente, dentro do quarto, né, basicamente, né? O que ele faz dentro do quarto com o paciente? Depende. A gente tem que dividir essa... Agora eu me lembrei de uma frase do professor meu,
tinha duas opções para se inscrever na especialização: fisioterapia em UTI e fisioterapia cardiorrespiratória. Perguntei para ele tinha feito a cardiorrespiratória. Ele, cara, quem atende um paciente de UTI atende qualquer outro paciente dentro do hospital, entendeu? Então, chegando na UTI, paciente grave, instável muitas vezes, em ventilação mecânica, com tubo na boca, enfim, um monte de droga ali, a gente vai tentar minimizar dano desse cara, entendeu? Peraí, rapidinho. Pessoal, para quem tá em casa, quando ele falou droga, não é droga em si. É droga fármaco, vasoativa, de é. remédio, tá? Isso. Inclusive, é até uma das Porra, coisas rapaz. que eu De queria. farmácia antes chamava Isso, drogaria. drogaria. Exatamente. Um monte de droga é sedação, substância para manter pressão arterial, enfim. Então, paciente crítico, que a gente precisa minimizar a perda daquele paciente. Então, o fisioterapeuta trabalha com avaliação de desmame, de ventilação mecânica, por exemplo. A gente avalia, tenta o mais rápido possível, depois que foi revertido a causa da intubação, por exemplo, tirar aquele cara daquele tubo. Né? Quanto mais dias de intubação, está associado a maior mortalidade, maior tempo de internação hospitalar, associado a mais custos para a instituição, enfim. Então, proteger o pulmão do paciente, esse pulmão tem que ficar íntegro para esse paciente voltar à funcionalidade dele o mais rápido possível. Né? Ajustes ventilatórios junto com a equipe, de médico principalmente, porque quem responde por isso é médico, entendeu? Então, Outro ponto que a gente vai chegar aqui vai ser bacana. Esse aí tem cara de Valkyries, isso aí. Só lembrando, o Valkyries é um amigo nosso que foi o intermediador para a gente convidar aqui o Daniel. Então, é um amigo nosso muito querido, né? Então, eu queria ver contigo, tipo, tu falou de 6 horas, né? Tipo, 6 horas que a UTI não tem fisioterapeuta, né? Que a gente está implementando. Quais são essas 6 horas? É tipo 6 horas da manhã, até que hora? Que hora? Tem alguns hospitais que fazem fisioterapia das 7 da manhã a 1, 7 da manhã a 1 da madrugada. Uhum. Isso dá às 18 horas, Isso. entendeu? Alguns hospitais fazem isso. Outros têm a fisioterapia 24 horas porque o pessoal vê a importância desse profissional lá às 24 horas. Sim. Uma intercorrência, um paciente que chega com insuficiência respiratória, por exemplo, o fisioterapeuta pode tomar uma decisão clínica que pode salvar aquele paciente de intubação, como, por exemplo, a ventilação não invasiva. Quando implementado na hora certa, no momento correto, ela pode diminuir a necessidade de intubação e salvar o paciente de um tubo. Um tubo está associado à mortalidade, enfim. Então, a gente trabalha com isso, né? Pode também, dentro da diretriz, existe um documento nacional, um guideline de prática clínica nacional de ventilação mecânica. Inclusive, o Brasil demora demais para publicar isso aí. Tem um de 2007, que era o Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica. Depois disso, veio em 2013. Cara, de 2007 para 2013 são muitos anos. Quase De muita informação que está saindo, Sim. né? Surgiu a Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica. E depois de 2013, 2024, setembro do ano passado, que surgiu a outra. a mais A atual, mais atual, digamos assim. E essa mais atual vem um capítulo só de fisioterapia. Então, grosseiramente falando, dentro desse capítulo, ele fala que a maior importância do fisioterapeuta é de mobilização precoce dentro do hospital. E dentro da mobilização precoce é mexer nesse paciente, tentar tirar esse paciente da cama o mais rápido possível, Levar movimento. para ele. E associado à eletroestimulação. Tenzinho. Fez principalmente. Fez. Para tentar minimizar a perda Estimular muscular. a contração da musculatura do paciente. Mas também tomar decisões em ventilação mecânica, claro, por que não? Em conjunto com a equipe, tomar decisões em, tipo, elencar o momento certo de desmamar aquele paciente da ventilação mecânica, fazer determinados cálculos para saber se aquele paciente está apto a sair do ventilador ou não, entendeu? Então a gente tem esse poder dentro da equipe, dentro de uma UTI. Então é um profissional bem importante para essa fase difícil do paciente. Então ele tem que estar preparado, ele tem que estar atualizado com o que está saindo de mais novo. Não pode dizer assim, não, vamos fazer, se não der certo a gente... Não tem tempo, né? Pô, Exato, qualquer entendeu? coisa pode levar um óbito, né? Exato. Total. E falando em paciente, principalmente paciente acamado, principalmente ali na época da pandemia, tinha um certo grau de prioridade de paciente, por exemplo, se você pudesse escolher entre salvar a vida de um idoso ou salvar a vida de alguém mais novo, né? Um jovem, sei lá, de 30, 32 anos, por exemplo. Como que era colocado esse grau de prioridade? Até a quantidade de leitos, né, também, né? Não tinha pra todo mundo. Era muito diferente de hospital particular para hospital público.
Era um cenário totalmente diferente. O hospital particular conseguiu reduzir um pouco mais a mortalidade desses pacientes. O hospital público, não. A gente tem até um dado do início da pandemia que 80% dos pacientes que ventilaram mecanicamente na pandemia morriam. Aí você pensa, de 100 morreu 80, cara. De 100 que foram entubados, morreu. É um É absurdo, bom não usar. né? Não, mas tinha que... Não. Não tinha pra onde Sim, correr, sim, entendeu? Sendo que teve hospital que conseguiu reduzir isso para 35%. Top. Aí entra aquela coisa, você consegue puxar uma galera mais qualificada. Equipe médica melhor, os fisioterapeutas que têm tem especialidade naquela área, puxa aqui para nossa equipe, né? Na época, eu me lembro que eram pessoas mais idosas que estavam morrendo. A equipe que trabalha nesses hospitais públicos, por exemplo, não são todos, mas a grande maioria já é um pessoal mais antigo. Quando viu o bicho pegar, já caiu fora. Não tinha como ficar, entendeu? Eu vou sair daqui, eu vou morrer aqui, entendeu? Saía, ficou aquele buraco. Já tinha buraco em escala, então quem foi que preencheu isso aí? Cara, gente de todo tipo, de todo jeito, Nossa. entendeu? Acelerar o processo de formação das pessoas, Sim, de toda a área da saúde, vamos formar rápido, entendeu? Só que Passou na rua, vem, tem vaga. É como se fosse uma faca de dois gumes. Jogaram um valor de plantão lá pra cima, entendeu? Ganhou dinheiro, Então, hein, meu filho, nessa época? Ganhou, né? Cara, não vou mentir não, a gente Ganhou, né? conseguiu ganhar Você, uma você grana se boa. sentiu mais valorizado na época da pandemia e também essa valorização ela continuou seguindo mesmo depois da pandemia? Não. Como a foi? gente se tornou, a gente foi visto com Como- melhores olhos. Como os heróis, no caso, né? Não só a gente, foi a equipe multidisciplinar. Eu gosto de puxar para a equipe, porque eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muito tempo. Equipe multidisciplinar unida, quem ganha é o paciente, Sim. entendeu? O paciente que está precisando naquela hora ali. A gente está com saúde, a gente está ali para prestar serviço. E a equipe multidisciplinar desunida, quem perde é o paciente, entendeu? Então, teve essa valorização, mas também muito, né? É uma opinião não vale muita coisa. Eles subiram o valor do plantão para atrair o pessoal para trabalhar, porque ninguém era um risco estar ali, né? Mas depois, e aí? Foi só durante, né? Porque depois voltou ao que era antes. Chegaram Não, as não. vacinas e como que... Não é é porque a demanda aumentou demais durante a pandemia. Vamos falar de dado. Foi uma doença que. Deixa eu lembrar desse dado. Doença que chegou, 20% da população que pegava essa doença evoluía para sintomas mais graves e procuraram um hospital. 20%. 80% chegou, gripou, sentiu ali uma coriza, dor de cabeça, mas não precisou chegar até um hospital. Então você pega uma doença. Isso aí fala até de precariedade de leitos, por exemplo, de estrutura. Você pega uma doença que 20% necessitou de hospital, desses 20%, 11% necessitou de UTI. Caramba. E quase que quebra tudo, Uhum. entendeu? Foi um absurdo, cara, um absurdo. Era um negócio assim... Eu lembro de um plantão que eu dei no hospital público aqui, que eu cheguei e eu fiquei 10 minutos olhando aquilo ali e não sabia o que fazer, cara, entendeu? Porque a gente Não fala sabia o que que fazer. Era abarrotado, muitos leitos, um perto do outro e Em muita relação- gente correndo. Falta de recursos também. Falta de Acho que recursos. vocês tinham que improvisar bastante. em Exemplo, relação- diálise. Era uma doença que, de repente, ocasionava insuficiência renal aguda e tinha que dialisar. Aí, de repente, tinha 2 máquinas para o hospital inteiro e aí. Tem que escolher, basicamente, né? Entendeu? Escolher quem sobrevive. Ou reduzia o tempo de diálise, Sim. que sobrecarregava muito o paciente, acabava dando instabilidade, o paciente não resistia. Aí se precisava de 2 horas, um exemplo, vou fazer só meia hora, basicamente. Não, diálise é 8 horas, 6 horas, de repente você pega isso e faz em 2. É. Aí sobrecarrega. Um quarto. Aí, de repente, puf, taquicardia, parava. Parava um aqui, outra ali, aí vai pra qual? Entendeu? É justamente isso aí. Aí, em questão de escolher, você tem que decidir qual é o que tem melhor prognóstico. Entendeu? Pega um idoso de 90 anos, com várias cirurgias cardíacas, insuficiência renal, e pega um jovem de 20, com nenhum tipo de comorbidade. Você vai em cima do jovem, entendeu? Que a chance daquele cara sobreviver é maior. Sim. Entendeu? E é basicamente isso. E quem que escolhia esse tipo de prioridade? Era realmente a equipe multidisciplinar
Médico, ele certo. decide. Então, dentro desse contexto, o médico realmente é o soberano. É como se fosse uma hierarquia e estivesse na ponta da pirâmide, no Uhum. caso. Muito provavelmente sim. É pra ser. Entendeu? E é isso. Era clima de guerra mesmo, cara. A gente chegava, cara, 10 minutos tava com dor de cabeça, cara. Imagina. É, Pressão, né? máscara, outra máscara, Face shield, óculos, face shield, touca, E como duas luvas. glafo. Aí botava um avental, cara, Uhum. com a luva por baixo. Nossa. Cara, Aí pegava uma luva estéreo, já colocava por cima e isso. Amarrava. é 6 horas ali. Você não podia sair para tomar água e tal. Era um negócio. Aí vem a questão de material, cara. Ventiladores mecânicos, por exemplo, que eram primordiais para salvar o paciente. Tipo, tinha ventilador mecânico que nem gráfico tinha. Nossa. Caramba. Não tinha como ver mecânica pulmonar de paciente naqueles ventiladores. Ventilador de anestesia, E cara. como é que tu... Como é que vocês Como é conseguiram... que conseguia fazer com esse... Cara, mexer nesse passar por cima ventilador, pô? disso? Mexer, a gente fazia o que dava, entendeu? Mas não. Entendi. Entendeu? Trabalhar com o que tem e Trabalhar esse com aí o que tem. Ver o sintoma do paciente. Isso explica uma ruma de morte dessa que teve aí, cara. Entendeu? Outra coisa que explica uma ruma de morte, só uma ruma, o jeito que o cara fala, é a própria equipe. Cara, teve recém. Não é uma crítica, assim, a gente sabe, tem estudo mostrando que você compara um especialista dentro da área dele com uma pessoa que não é especialista, aquele Uhum. cara se sobressai Com certeza. diante do não especialista. Agora você saiu da faculdade achando que estava preparado para atender qualquer tipo de paciente? Não. De jeito Qualquer nenhum. não. Nem eu. Embora a gente saia como generalista, mas sempre Uhum. precisa passar por um período de especialização. É o que eu. Querendo ou não, a gente sempre quer uma área específica, né? A gente já sai ali, eu quero, como exemplo, a gente foi esportiva, trauma, então ali eu já consigo ter uma certa... Eu tinha. Fazer uma Tratar trilha. o paciente. Eu Só tinha que a gente... 9 anos de formado, cara. Tinha hora que eu olhava e não sabia o que fazer. Caramba. Então o cara que sai da faculdade e cai dentro de um negócio desse é vindo atraído por um valor de plantão alto. E aí? Aí entra os caras mais Experientes. espertos, os espertos. Tipo, eu vou entrar aqui, vou colar num cara bom e vou me inscrever numa especialização, entendeu? E junto, isso aqui é uma residência, cara. Foram 2 anos ali de intensiva. Quando eu entrei na minha especialização, os caras rebolaram dentro da UTI e te vira. Agora tinha uma pessoa, um preceptor, Sim. para ir lhe guiando. Não é você nem trabalhar às cegas, é aí você aprendeu. Então, o cara que chegou, procurou ali uma pessoa mais experiente, que sabe, que já sabia lidar com aquilo ali, ele foi. Muitos ex-alunos meus, o Valkyries, não sei se o Valkyries já estava formado na época, eu não sei como foi que ele trabalhou na pandemia, mas teve outros Ele trabalhou com a gente. outros meninos que vieram, entraram, associado a uma especialização boa aqui em Fortaleza, que já tinha na época, muitas outras, e colando em pessoas que conseguiam trabalhar melhor e foram ali aprendendo. Hoje são excelentes profissionais. Mas a crítica, na verdade, é você não ser especialista na área e entrar numa pandemia Loucura. para tentar fazer alguma coisa. É a mesma coisa que eu chegar para uma pandemia de doença neuromuscular, osteomuscular e tentar fazer alguma coisa, eu não vou saber. Entendeu? É difícil. Então te jogar no meio da área da dermato, por exemplo, com parte estética, enfim. Não, obviamente, não querendo diminuir ou desmerecer a parte estética, é muito importante, Não, óbvio. Mas é porque... Não, é sério, mas é o tipo da coisa, sei. é mesmo, é só pra contextualizar, né? É pegar uma pessoa que tá inserida dentro de um contexto A e jogar ela lá num contexto Z. Né? Mas Era isso que a gente tava falando. teve dermatologista dando plantão UTI na pandemia. Sim. Caramba. Eu conheço uns colegas que deram certos plantões e tudo mais. Qual a chance disso dar certo, cara? Mano, quase zero, né? Aí, Por aí, né? aí explica o grande número de mortes. E Sim. sem falar no resto do contexto. Demora para trazer vacina. Cara, a galera questionando vacina, macho. Não, ainda tem chega- uns movimentos anti-vacinas, né? Verdade. Que é... Nossa, é top. A gente no colégio ouvia falar da revolta da vacina. E a gente dizia, essa galera era burra. É. Essa galera que é o problema dessa galera, entendeu? Aí, Cara, de repente, a gente vê a mesma coisa acontecendo não sei quantos anos depois. Cara, Sim, de é impressionante. lascar. E são pessoas, cara, que criticam, eles não entendem de nada daquilo ali.
Mas mesmo assim estão lá. Não critica, não funciona. A opinião lá deles acaba Estão sendo... colocando um chip Não, a primeira coisa que eu tipo falei isso. aqui é, tipo, minha opinião não vale de nada. Entendeu? Não, pô, é isso. Mas os estudos falam isso aqui, a gente tem como provar com estudo. Mas era esse O contexto, o contexto né? era esse. Aí por isso que... Aí, tipo, aquele dado, eu acho que foi fevereiro de 2020, saiu esse primeiro dado de 80% de mortalidade. Saiu outro em novembro. Não, pô, a pandemia começou em março de 2020, pô. 18 de março Começou de em 2020. 2019, só que chegou foi aqui... foi agosto. Do Brasil começou foi... em outros países, né? É, aqui chegou foi em 18 de março que fechou, né? Teve Foi um pouquinho depois do lockdown. carnaval Foi. de 2020. Uhum, Eu foi, lembro março. perfeitamente disso, 18 de março de 2020, porque foi um bagulho histórico, assim. Pronto. Aí, março, abril, maio, junho, acho que junho, julho ou foi agosto. Um desses 3 meses saiu esse primeiro dado Sim, sim. de 80% de mortalidade. Novembro, dezembro, saiu outro. Manteve os 80%, entendeu? Caramba. No geral. É absurdo, cara. É um negócio absurdo, entendeu? E assim, tendo em vista que você realmente passou por várias dificuldades em relação à estrutura, falta de recursos também, isso acabou te trazendo um certo tato, né, de realmente dar a volta por cima de situações bem críticas, né? Então, assim, a minha pergunta é a seguinte: como que tu se enxerga hoje, depois de ter passado por todo esse processo difícil, sabe? Quais são os pontos que, caramba, antes dessa situação da pandemia eu tinha dificuldade de, sei lá, resolver determinado tipo de problema e hoje eu sinto que eu melhorei. Cara, enfim, eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa. Eu aprendi a valorizar muito mais minha família. Minha mulher tá lá fora, não tá ouvindo, não. Mas, enfim, a gente comete alguns erros, né? Uhum. E eu costumo dizer, se não fosse ela, a Aline, eu talvez nem estivesse aqui mais, né? Então a gente vai tomando algumas decisões, vão aparecendo pessoas também. Isso aqui é o amor da minha vida. Vem cá, papai, vem cá, vem cá. Ele queria, Vem cá, meu né? garoto, aparece aqui. Olha aí, vai ficar famosão, vai aparecer no Ficar YouTube, famoso, olha aí. cara. Ah, Deixa lá. Dá tchauzinho pra essa câmera aqui, ó. Ali, ó. Isso. Diga oi. Oi. Isso aqui é o amor da minha vida. Não sei nem descrever é a o que maior eu sinto por riqueza esse que você rapaz, poderia, né, É. ter construído, né, durante todo esse tempo. E E, cara, como depois que ele profissional, nasceu, tu mudou, né, cara, como profissional. né, mudei pô? em Sentido relação de- a tudo, Sim, sim. né? Em relação ao profissional, a gente muda muito por conta do que a gente viu, né? E agradece a oportunidade de estar aqui ainda, Sim. porque a gente viu gente nova também partindo. A gente chega a ver uma ligação, porque não tinha visita, não podia entrar visita nos hospitais. Então, paciente jovem, que a pandemia foram alguns pontos, foi algumas tomadas de decisão pontuais. No início era uma coisa, 2, 3, 4 meses depois já era outra coisa, já começou a incluir mais dispositivos, vamos dizer assim, para usar em prol do paciente, e depois Tipo o Elmo também, não foi? Já no Aí é final, outra da metade coisa. pro final. foi, mas aí é um ponto bem delicado da gente comentar, eu posso até comentar aqui também. Ajudou? Pode-se dizer que sim, pode-se dizer que sim, mas a gente precisa de um documento, entendeu? Clínico, por exemplo, ensaio controlado, aleatorizado, mostrando que aquele dispositivo é superior a outro dispositivo ou não é, ou superior a nada, Ou a nada. entendeu? Que não existe. Pelo menos eu não conheço. Pode existir? Pode existir. O que se mostrou foram séries de casos. Aquela taxação lá de 60% de eficácia para uma não intubação foi uma série de casos. E uma série de casos não tem poder estatístico para falar isso. Ele não responde uma pergunta clínica. Comparado a quê? Que isso aqui melhorou em 60% a chance de não intubar. Entendeu? Foi um dispositivo que foi altamente utilizado, pode ter trazido alguns benefícios para alguns pacientes, sim, mas como todo tipo de dispositivo, intervenção, técnica, terapia, necessita de respaldo científico. E população não faltou, entendeu? Sim. Deve estar correndo alguns estudos aí em relação deve- ao aparelho. Tá sendo feito, né? Tipo, tem Muito pouco tempo, né? provavelmente. Ainda. Na pandemia, eu acho que saíram 2. Foram uma série de casos de 10 pacientes, depois uma série de casos de 100 e poucos pacientes, em 2 hospitais É públicos quase como um diferentes. relato de caso, digamos assim. Não, relato de caso É é... só um caso.
Não, relato de caso no sentido não de um caso só Só específico. série de Isso, casos. uma série, é, no porque caso. 10 não dá pra Aí- entrar nisso. Aí entra todos aqueles tipos de vieses. O que foi que melhorou? Será que foi a terapia? Será que foi o prognóstico da doença? Sim. Entendeu? Regressão para média, medicação. E tem vários confundidores aí de Muitos melhora fatores. do paciente, né? Enfim, voltando. Então a gente melhora como pessoa. A gente sempre tem que melhorar como pessoa. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Hoje minha família, para mim, é o que importa, né? E dentro do hospital a gente tenta, do mesmo jeito que eu fazia durante a graduação, eu tento com que a equipe multidisciplinar seja um pouco mais unida em prol daquele paciente. Mais humanizada. É, Humanizado. E entendeu? quais as lições, assim, que a pandemia te gerou, assim? Cara, que a gente não é nada, né? É isso aí. A gente não é nada, de repente chega um vírus desse aí, letal demais, para determinado tipo de população específica, passa isso aí, tem vacina, tem medicação, E mesmo assim... e mesmo assim ainda continua morrendo gente. Por que não se vacina? As pessoas que estão morrendo ainda de Covid, quando você vai ver o histórico, está sendo um tipo de uma vacina no calendário. Entendeu? Então, vacina. Aí o pessoal fala: eu não vou tomar essa vacina, não. Entendeu? Porque eu tomo e vou gripar do mesmo jeito. Cara, a galera que gripava naquela época morria. Quem tá gripando está morrendo? Não. Entendeu? É eficácia, cara. Eu acho que funciona, né? Se não tá diminuindo os óbitos, eu acho que funciona, né? Então, assim, basicamente a vacina ela foi feita com o vírus já morto, digamos assim. Não é isso? Como assim? A vacina foi feita para fazer com que o seu corpo provocasse a produção de anticorpos. Na verdade ele coloca lá um tipo de, como todo tipo de imunizante, né? Ele coloca um tipo de vírus lá, para o seu corpo ir ganhando imunidade em cima dele, para quando entrar qualquer outro tipo, daquele tipo ali, já ter anticorpo para não deixar progredir para uma fase, não uma fase, um estágio grave da doença. Exemplo, o pessoal estava pegando e estava evoluindo para fase grave de doença e morrendo nos hospitais. Hoje em dia, ainda existem casos de Covid. Quando começa a aparecer casos de doença, eu vou logo para mortalidade. Tá morrendo? Não, então tá beleza, entendeu? Aí, vários casos podem aparecer milhões de casos. O que vai importar mesmo é se o pessoal vai morrer ou não vai. Entendeu? Que o que importa são as vidas, né? Entendeu? Vida é muito mais importante que Aí o tudo. pessoal fala: não vou tomar essa vacina do Brasil porque tem 50% de eficácia. Aí eu pergunto, cara, tu sabe quanto por cento de eficácia tem um medicamento desse que tu compra em farmácia? Exato. 15, 20, 25, e tu toma e melhora. Entendeu? Por que tu não vai tomar uma vacina, cara, de 50? A brasileira tem uma da Pfizer que é 90 e poucos por cento de eficácia, cara. Sim, sim. Muito segura. Porque tem os efeitos colaterais. Tem jovem morrendo de infarto. Tem jovem ABCzando. Porra, olha como é que os caras estão levando a vida. Exato. Não faz exercício físico, entendeu? Come tudo de porqueira que possa imaginar. E o problema da vacina Loucura. é a galera que não vale a pena não, cara, discutir não. Bom, galera, basicamente o que o Daniel quis falar é que o nosso corpo ele é extremamente adaptativo. As vacinas são basicamente um vírus, né, uma pequena quantidade introduzido no corpo para o corpo se acostumar com aquilo, criar anticorpos e quando vier o vírus de verdade, ele já vai saber, digamos assim, lidar melhor com aquilo. Basicamente é que nem exercício físico, a gente tem doses diárias para ficar mais forte, mais rápido e etc. Então, basicamente é que o nosso corpo é extremamente adaptativo. E que, pulando aqui para um nosso... Fica tranquilo. Exemplo. Pessoal, eu não vou tomar por conta dos efeitos colaterais. Cara, o primeiro teste que se faz em qualquer tipo de medicamento, vacina, essas coisas que vai para a população, é segurança da substância. Primeiro teste, aí o pessoal fala dos estudos, né, de fase 1, 2, 3 e 4. Primeiro, é se é seguro. Se for seguro, é que passa para outra fase que geralmente vai aumentar a quantidade de pessoas. Tem um estudo piloto, saber se é seguro, aí vai aumentando o número de pessoas, incluindo outros grupos, enfim, até chegar no estudo final, né? Que geralmente é aquele gráfico. Geralmente, quando uma vacina ou um medicamento é eficaz, o gráfico abre a boca, o jacaré. A boca do jacaré. Em termos de mortalidade, né? Então, esse grupo aqui está morrendo mesmo. A mortalidade desse aqui está aumentando. Ele corta o estudo. Isso aqui é eficaz, já passou pelo estágio de segurança da substância da população. Claro que vai ter alguns efeitos. Cara, eu tomei a vacina do H1N1,
lá em São Paulo, a gente ficava nas UTIs das 7 às 11, tinha um intervalo até... Não, 7 ao meio-dia, tinha um intervalo até 1 e voltava de 1 até 5. Era um intensivo mesmo. Sim. Vacina do H1N1. Meu irmão, eu tomei aqui 10 minutos depois, tava com os olhos vermelhos, gripada. Só os 14 da especialização. Tudo lascado em cima do... Entendeu? Imagine se fosse agora. Sim, Que realmente. doeu só o braço. Entendeu? Enfim. E, por fim, a gente sabe que realmente é importante a equipe multidisciplinar, ela realmente ter uma união, né? Uma certa ligação entre ela, né? Uhum. Seja o fisioterapeuta tendo a parceria lá com o colega médico, tendo a parceria Claro. lá com o colega enfermeiro. E a gente sabe que existem alguns boatos, né? Que podem aparecer pra gente de uma certa... não sei, apenas boatos, né? Que pode aparecer uma certa rivalidade. Dentro da sua experiência, você pode afirmar ou não se tem uma certa rivalidade ou se tem alguém querendo, sei lá, ter uma importância maior, coisa do tipo? Cara, existe, não vou dizer rivalidade, existe uma palavra que pode definir muito bem isso aí, é ego. Hum, Entendeu? Tem uns caras que têm um ego assim muito maior do que qualquer coisa. E quer queira ou quer não, se um profissional médico ele fala isso aqui para um paciente, o paciente vai levar aquilo ali como verdade absoluta para o resto da vida dele. Entendeu? Porque é o profissional que a gente procura quando está doente. Entendeu? Ou tô doente, vou aonde? Vou no médico. Entendeu? Então, o cara tem que, ali, aquela importância dele, é um profissional extremamente importante dentro da área da saúde. Se não for o principal, né? E muitas vezes, outros profissionais também são tão bons quanto. Podem tomar decisões clínicas tão importantes que podem salvar vidas de pacientes. Mas, às vezes, a palavra certa, tem muita gente enviesada, cara. Entendeu? Em todo lugar. E pode, assim, balançar a equipe multidisciplinar, uma pessoa ou outra. Eu acho que a palavra é ego. Mas a gente tenta adequar, tenta conversar, para tomar a melhor decisão clínica para aquele paciente. Se a gente não concorda com alguma coisa, a gente tenta argumentar. Alguns, beleza, não, Daniel, vamos aqui. Muito bom essa explanação, vamos reorganizar para fazer o melhor preço aqui. Tem outros que a gente fala, a gente mostra dado, a gente mostra... eu ainda falo assim, eu sei de tudo isso aí, mas nós vamos fazer isso. A palavra final é dele, entendeu? Então, um ou outro, o ego é muito grande que não deixa, assim, a equipe tão satisfeita muitas vezes, né? Mas a grande maioria consegue, assim, a gente vai com jogo de cintura, vai conseguindo instalar nossa metodologia, né, para o paciente, tenta convencer, olha, isso aqui é um dado, vamos fazer isso, vamos tentar isso. Muitos deles concordam, outros não, e assim a gente vai tendo aquele jogo de cintura para poder continuar no trabalho, né, Então, que é o mais importante. praticamente, para a gente conseguir vencer esse ego, a gente tem que se moldar e se tornar meio que a água, né? A gente tem que se Muitas moldar vezes. ali ao tipo de Se adaptar. perfil da pessoa. Não é isso? Para que aquela pessoa que trabalha com a gente não se torne... que tenha uma relação chata com aquela pessoa. Então, a gente tem que se moldar ela para fazer com que a gente consiga ter um fluxo melhor Isso, de trabalho. isso. Não é isso? Então, assim, né, a gente escutou esses boatos, digamos assim, de que o colega médico pode ser um pouco maior do que a gente, porque ele acaba focando um pouco mais, ou então vice-versa. Tem alguns colegas fisioterapeutas que podem acabar se achando um pouquinho mais, mas, enfim, no final das Cara, contas, a gente... eu acho que a gente tem que trabalhar com resultado, com tomada de decisão clínica acertada e principalmente baseada na melhor evidência científica disponível. Eu sou um cara que não negocia isso aí, entendeu? Eu sou totalmente contra todo e qualquer tipo de pseudociência, certo? Porque aí eu faço a pergunta para vocês como fisioterapeutas, vocês comprariam uma terapia para qualquer familiar de vocês que não tivesse eficácia comprovada cientificamente? Vocês pagariam por isso aí? Não mesmo. Entendeu? Não. Então por que a gente vai vender, cara? Se a gente não paga por aquilo ali, a gente não, entendeu? Não faz sentido. Mas é porque, assim, eu entendi a sua pergunta, mas, assim, a gente tem que ver também o contexto cultural. Né? Existem muitas pessoas, principalmente as pessoas que são muito leigas, que elas acabam
tomando aquilo como verdade. Porque no passado meu avô fazia, sei lá, chá de cabacinha para curar a minha gripe, por exemplo. E aí, culturalmente falando, realmente existem esse tipo de conhecimento popular. Pronto. Entendeu? Eu tive um professor que é um dos principais pesquisadores do mundo de dor lombar. Foi no mestrado, o nome dele é Léo Costa. Vocês devem conhecer o Léo. Não, quase nada. O Léo, eu tive o prazer de conviver com o Léo durante 2 anos no mestrado. E ele sempre ensinou pra gente o modelo de atendimento do paciente, que é a prática baseada em evidência. Né? Então a gente pega a melhor evidência científica disponível, a expertise do terapeuta em avaliar, saber o que é que vai fazer, e as preferências do paciente. Aí entra isso aí, entendeu? Muitas vezes a gente não vai conseguir mexer muito nisso aqui. Mas a partir do momento que a gente pega aquele paciente pra gente, a gente vai tentando moldar isso aí. Eu quero tomar um chá de boldo porque eu tô aqui. Não, vamos tomar. Vamos tomar, né? Daniel, eu faço... Vamos pôr um aparelho bem usado na fisioterapia. Respiron. O médico me receitou um Respiron. Eu quero fazer. O que é o Respiron? Respiron é um incentivador respiratório que usa fluxo. Tem as 3 bolinhas. Você puxa o ar, as bolinhas sobem dentro da caixinha. Se você pegar a caixa dele, tá lá. Melhora a pneumonia, reverte a telectasia. Traz a pessoa amada em 3 dias. Isso aí. Brabo demais. Aí você vai ver, não tem... ele não entrega o que ele promete. Mas tem uma recomendação na ARC Guidelines americana, se eu não me engano, falando de incentivador respiratório. Você pode usar o incentivador respiratório para manutenção de volume pulmonar. Claro que você vai encher o pulmão, mantendo aquelas bolinhas lá em cima, incentivador visual. Porém, você vai fazer 10 respirações por hora a cada hora que o paciente estiver acordado. Olha lá a recomendação. 10 respirações por hora. A cada hora que o paciente... Cada respiração é... Não. É o seguinte. Você acorda 7 da manhã, você dá 10 respiradas ali no bicho. Não, aí é inviável. Deixa ele guardado. Sim. Às 8, mais 10. Mais 10. Às 9, mais 10. Essa é a recomendação. Entendi. Como é que a gente aprende na faculdade? Faz 3 de 3 de 10 aí. 3 de 15, 4 de 20. E pronto. Aí passa o resto do dia sem fazer nada. Sem fazer nada. Entendeu? Então, quando vem um paciente com esse aparelho para mim, aí eu tento adequar dentro do que é recomendado pelo guideline. Porque em tal lugar eu fiz... Não, mas olha isso aqui, vamos tentar assim. A gente vai tentando moldar, entendeu? As preferências do paciente. Mas tem uma coisa que é inegociável, é a recomendação, cara, entendeu? Tem que ser, no mínimo, ensaio controlado aleatorizado. Com N bom, entendeu? Pelo menos 100 aí, tô sendo bem... com baixo viés metodológico. Tipo, a gente tem uma base de dados chamada Pedro. Pedro, entendeu? Uma base de dados em fisioterapia que só tem de ensaio controlado aleatorizado para cima, cara. Isso é um ouro, isso é um tesouro. Para quem gosta de basear sua conduta na melhor evidência científica disponível. E muito acessível. Totalmente, cara. Totalmente. E se você for falar de Pedro em determinados lugares, tem gente que não conhece a base de dados. Eu já trabalhei em instituição de ensino superior, onde chegou professor para dar metodologia científica à disciplina e não sabia que existia a base de dados Pedro. Não, aí é loucura. Eu vou dizer que pelo menos ele utilizou a PubMed, pelo menos, cara, porque... Cielo, Google Acadêmico, entendeu? Não que não dá para encontrar alguns, né? Se a gente filtrar e etc. Mas a gente sabe que... A gente tem na mão, cara, na mão, certo? E a galera não... Então é isso, a tríade, né? Então a gente tem que... eu acho que é o único ponto que dá para ainda moldar é esse, que é as preferências do paciente. A gente meio que tenta equilibrar um pouco de tudo, né? E a chance de um modelo de atendimento desse dar certo é maior. Sim. Porque você já tem aquilo ali comprovado. Então, quando o paciente vai vendo os resultados, ele, opa, esse cara tem razão. E aí entra justamente na questão dos aspectos biopsicossociais do paciente, né? Que a gente está falando aqui da questão da preferência dos pacientes, né? Do que o paciente prefere fazer, né? Porque, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma intervenção para tratamento de dor lombar, por exemplo. Manipulação, terapia manual, mas meu paciente prefere usar a ventosa, por exemplo, porque na cabeça dele a ventosa vai fazer com que ele melhore. Então beleza, vamos fazer aqui uma ventosa aqui, não, 30 segundos, e depois vamos lá fazer aqui a terapia manual com manipulação, por exemplo.
Aí a pessoa melhora, acha que foi da ventosa, quando na verdade o padrão ouro, digamos assim, seria os outros tipos de terapia manual ou Do coisa do pouco tipo. que eu entendo dessa parte de musculoesquelética, Tu gosta de ventosa? só sobre sangria. Na testa. É. Cara, do lombar saiu umas recomendações para dor do lombar em 2018. Acho que foram 2 ou 3 artigos, uma sequência, com 33 especialistas do mundo, publicado na The Lancet. Inclusive a Lucila, a esposa do Léo, é uma das pessoas que está dentro desses 33 especialistas. Pegaram médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, uma equipe e descreveram as recomendações. O que é que tem lá? Terapia manual mais exercício. Acabou. Uhum, É o que há de padrão ouro para do lombar. uhum. Repouso não é recomendado, eletroterapia não é recomendada, a não ser que seja numa fase mais aguda e em movimento, Associado. associada a movimento, entendeu? Sim. Ah, eu quero fazer, vamos aqui numa esteira ou numa bicicleta, a gente coloca a eletroterapia ali, dá a intensidade maior que tiver, para tentar alguma coisa ali, mais movimentando o cara, entendeu? Para ele voltar para os afazeres diários dele o mais rápido possível, né? E ventosa, só para encerrar esse assunto aqui de outro lado, de outra especialidade, que eu não sou especialista disso, é uma coisa que é lá do Oriente. É Oriente, né? Oriental. É oriental. Né? Da medicina tradicional É, chinesa. tradicional chinesa. Tem coisas pontuais para que ela é recomendada lá, né? Se você procurar na Pedro por cupping, você encontra alguns ensaios controlados aleatorizados para doenças respiratórias, inclusive, doenças infecciosas, respaldando o uso da técnica, mas, tipo, pega uma coisa lá do Oriente, traz aqui pro outro lado do mundo e aplica para tudo, que é isso, cara? Por que serve para tudo? Não é assim. Aí tem aquela jogada de marketing. Do mesmo jeito do Kinesiotape, que é outra coisa que eu não vou nem conversar, Não, aí Surgiu- tu usa também no hospital. Tu usa. surgiu nas Olimpíadas. Sim, Cara, Michael Phelps. Cara, um Não, negócio... foi a ventosa. Foi Ah, é ventosa, ventosa, né? foi. Você pega o maior medalhista olímpico da história da natação e bota 4 manchas de ventosa aqui nele. Foi aquilo dali que ele Aí bateu garantiu todos os que- Cara, recordes. foi. Aí, tipo, o mundo inteiro tá vendo. Aí tu quer isso, aí o cara vai vender, cara. É a Uhum. maior jogada de marketing que existe. Sim. Mas ninguém olhou para os chineses nas Olimpíadas. Quantos chineses tinham com marca de ventosa na Olimpíada? Nenhum, Nenhum. entendeu? Então a terapia lá da China Não e era nenhum usada. chinês Não com era marca de usada. ventosa. Então, sinceramente, a pessoa que não consegue ver isso aí, cara. Uhum. Aí Michael Phelps, o maior medalhista da história, e vai vender, cara. Ele tá vendendo até hoje, enganando. Tá, pô, tipo, eu lembro que na época um negocinho de ventosa era tipo Era uns 100 e pouco, né? Por aí. Hoje em O dia mais a barato. gente vê... Mais barato. A gente vê que o mais barato hoje em dia é 400, 500 reais, o kit, né? A caixa. Mano, Não, sabe o que é valorizou- melhor? É aquelas que vem com um negócio pra tirar ponto de tensão. Sim, que é um negocinho, eu, tipo, acho que aquela vem vermelho, né? Aí Que vem um bota negócio no dentro. meio, eu disse assim, minha nota. Com um dedo, cara, já é difícil achar o ponto motor, imagina que o negócio daquele... Ah, não dá. Vamos voltar pra fisioterapia. Confia, vamos lá. Voltando aqui, tipo, cara, me surgiu uma dúvida aqui, uma pergunta. Qual foi o teu plantão mais insano de toda a tua vida? O que aconteceu nesse plantão? Como é que foi? Tipo, Foi durante a pandemia? Foi durante a não pandemia, foi? não Não, foi? foi a pandemia. Não tem como negar, não. A pandemia foi um negócio assim fora da curva. Pacientes muito graves. Cara, a gente entrava numa UTI com 14 pacientes, todos ventilados mecanicamente. Todos! A gente olhava para um, tinha um com ventilador bom, um gráfico, que a Top. gente conseguia ajustar volume corrente adequado para aquele paciente, manter ele dentro de uma ventilação protetora, entendeu? Proteger o pulmão daquele cara. A gente conseguia muita coisa. Agora tinha outro ventilador que não tinha nada. Aí você olhava para ali, um ventilador daquele de anestesia, aquelas caixonas assim. Aí eu, cara, esse cara vai morrer em 2 horas, 3 horas, entendeu? Caralho, mano. Porque aqueles ventiladores não foram feitos para ventilar 10, 11, 12, 13. Não, é uma cirurgia. Determinados tipos de cirurgia. Você entra ali, centro cirúrgico, entuba o paciente, cirurgia de 2, 3 horas, estuba, pronto, já foi. Aquilo ali serve. Mas um paciente vai passar 24 horas, 48 horas ele vai morrer. Não vai para canto nenhum, entendeu? Então era aí. Aí entra um paciente, cara, o paciente estava aqui, estava, de repente, puf, frequência cardíaca de 200 e estabilizado, morria. Entendeu? Aí, beleza, já saía, puf, entrava outro. Pior ainda, não, cara, era assim um negócio sério. E quando a gente via gente conhecida lá dentro, e
pegava uma intercorrência com um conhecido desse, e vira ele morrer ali, aí era que piorava a situação, entendeu? Então não teve plantão mais insano assim. Como que ficou teu emocional na época? Cara, eu não sou muito de, né, Aline, de me abalar com muita coisa, não. Mas eu perdi amigo próximo, que eu não quis ir lá ver como tava, porque eu acho que a gente tem que lembrar das pessoas como elas eram em vida, né? Não como é que elas estão ali naquele momento. Vi vizinhos próximos, assim, falar com um vizinho aqui e 6 horas depois não consegui mais porque estava entubado, entendeu? Aí dá aquele baque, pai de colega, avô de colega, entendeu? Mas aí é que a gente tem que repensar a vida da gente, cara. Repensar a vida da gente. Eu já falei. Se eu pudesse, se eu tivesse a condição de manter saúde e educação para esse rapazinho aqui, até ele completar a maioridade dele e entrar na faculdade, dentro de uma casa, sem poder me comunicar com ninguém, eu ia, cara. Porque é difícil. Quer queira ou quer não, a gente que se atualiza, foi treinado mais para essa parte científica, a gente tem um pouco de dificuldade quando a gente vai mais para a parte prática, clínica em si. Porque não são todas as pessoas que têm a mesma formação de que você, não são todas as pessoas que pensam como você. E quer queira ou quer não, já vem uma cultura ali de tomadas de decisão implementada. Então, chega uma pessoa que pensa diferente por fora, essa pessoa acaba sendo visto como uma ameaça, muitas vezes. Eu me senti assim dentro da graduação. Eu estava em São Paulo, passei no processo seletivo e minha professora, minha orientadora me chamou. Lá na Unicid. A gente fez mestrado lá com ela e tudo. Ela, Sim. Daniel, você vai voltar? Aí um sorrisão no rosto, vou. Mas por que você vai voltar? Pô, Adriana, minha oportunidade de voltar. Eu já queria ter voltado depois da especialização. Já fiquei 4 anos aqui. Ela, você vai voltar para dar aula? Eu arranjo aqui uma faculdade para você dar aula amanhã. Ele, não, Adriana, por que você quer voltar? Não, porque eu quero levar coisas atuais. Não que não tivesse atualidade aqui. Mas a maneira de trabalhar lá é totalmente diferente, entendeu? Enfim, ela, olha para aquele cara. Aí eu olhei o Léo lá no computador. Aquele cara lhe treinou. Você acha que você vai ser feliz lá? Ela diz desse jeito. Você vai chegar num lugar onde tá implementado muita coisa, ensino superior, os alunos são fãs de professores que vendem cursos, enfim, tem muito isso ainda dentro das faculdades. Você vai chegar com um pensamento totalmente diferente e vai incomodar. Eu disse, não, Adriana, meu intuito não é isso, não. Tá bom, vá, depois a gente conversa. Cara, fui chamado em coordenação, pare de falar isso aqui. Os professores estão lhe vendo como uma ameaça. Gente, eu não estou falando de professor. Eu estou falando de prática clínica, o que é que a gente deve usar ou não, como a gente melhorar a nossa conduta, em que a gente deve se basear para determinar cada conduta. Cara, gente vendendo curso de KT, gente vendendo curso de ventosa, gente vendendo curso de tudo que você possa imaginar. Eletroterapia associada não sei o que é isso, cara? Aí a gente foi fazendo um trabalho de formiguinha, conseguiu chegar na coordenação, conseguiu aprovar muita gente para residência, entendeu? A gente começou a mostrar para os meninos o que fazer, onde procurar. Cara, baixa um edital, vê o que é que precisa. Os meninos não tinham essas orientações. A gente fez muitas aprovações, inclusive uma aprovação direta para o mestrado. Um cara lá no Palhano, cara, cidadezinha desse tamanho. Hoje está no doutorado em Manaus. O Jefferson, um cara assim sensacional. Qualquer dia traz o menino aqui que vocês vão ver, é outro nível quando se fala em ciência, entendeu? O cara tá em São Paulo hoje, num congresso lá. Então é isso, as dificuldades são essas, entendeu? Que a gente encontra em todo lugar, né? E a gente tenta contornar da melhor maneira possível para... E falando em contornar problemas, com o advento agora, né, tá muito em voga agora a questão da inteligência artificial. Você acha que na época, por exemplo, da pandemia, até um pouquinho antes, você acha que, por exemplo, um chat GPT da vida poderia ter ajudado a salvar muitas vidas naquela época? Cara, não sei. Juro que eu não sei. Sabe por quê? Volta para aquela primeira pauta. A gente poderia minimizar isso aí com pessoas qualificadas de verdade, que não tinha. Abarrotou demais. Cara, Manaus, por exemplo, ofereceu um salário bom, uma ponta boa para o pessoal ir para lá. A galera foi atrás do dinheiro, entendeu? Enfim, se conseguiu melhorar alguma coisa lá, eu não sei. Mas pelo menos cobriu a necessidade, a demanda.
né? Mas, exemplo, na época a gente tinha as principais associações soltando recomendação. E aquilo ali não foi seguido, entendeu? Não mudou muita coisa. Então, o que será o chat GPT iria mudar? A inteligência artificial iria mudar? É onde entra o ego. O cara bota lá, o que é que eu tenho que fazer? O cara diz o que é que tem que fazer. Não, eu vou fazer do meu jeito. Entendeu? Não sei se mudaria muita coisa. Dizem que inteligência artificial vai substituir muita coisa. E você acha que vai substituir o fisioterapeuta? De jeito nenhum. Ele não tem poder de tomada de decisão clínica em cima do paciente. E quem é que vai aplicar aquilo ali? Mesmo que ele tome uma decisão clínica, quem é que vai aplicar? Quem é que vai conhecer de manuseio de ventilador mecânico? Ele vai dizer também? Não sei, eu tô por fora disso aí. Não sei se ele é tão inteligente assim para dizer, faça isso que o paciente vai melhorar. Você vai fazer. O que foi que aconteceu isso? Ele não faça isso aqui. Não sei, entendeu? Eu ainda acho que pessoas ali, vendo que tem outra pessoa na fase mais difícil da vida dela, pensando, se ajudando, possa ser muito mais interessante do que alguma coisa que possa vir aí de diferente, entendeu? No momento, né? Não sei como é que vai ser daqui a 1, 2, 3, 4 anos. E, bom, eu vou jogar aqui um bate-bola contigo, um quadro que a gente tem aqui, que é o mito ou movimento. Basicamente, eu vou te falar umas frases, né? Que é o movimento é o correto. Aí tu vai me falar se é mito ou é verdade e discorrer um pouquinho sobre, se você quiser ou não, beleza? Vou pegar aqui minhas pautazinhas. Fisioterapeuta só entra quando o paciente está grave na UTI ou não? Não, não. Ele entra em todo o processo, desde a admissão até a alta. Vamos lá. Respirar fundo várias vezes ao dia previne problemas respiratórios? Depende. Depende de como é feito. Depende, eu acho que depende. Vamos lá. Quem tem pulmão saudável não precisa fazer exercícios respiratórios? Eu acho que não. Pra quê? Se está totalmente saudável, sem nenhuma patologia, não precisa fazer exercícios respiratórios. Não, a não ser que seja um exercício físico que, entendeu? Cardio, uma esteira. Esteira, corrida, caminhada. Aí Mas, já- tipo, passar o dia em casa. Não vai. Vamos lá. Aquela máscara, né, que diminui a parte respiratória do paciente, ela prejudica a capacidade pulmonar a longo prazo ou não? Que máscara. Uma máscara de exercício físico, que às vezes o pessoal usa para diminuir a capacidade respiratória de poder respirar. E aí tem, às vezes até lutadores de MMA usam, que é Eu acho que eu sei qual é. Que aquela é tipo máscarazinha uma máscara pretinha. que tem até uma galera do futebol que usa também, que é uma máscara Isso. meio preta, No assim. caso, ela diminui a captação de oxigênio pelo ar, obviamente, e aí você tem uma certa, como se você trabalhasse com menos oxigênio no sangue, e isso tem uma certa atuação, dificultando ou melhorando a capacidade Cara, pulmonar. desconheço. Desconhece? Posso até falar um negocinho a respeito de altitude, por exemplo, pessoal. Enfim, essa máscara eu desconheço. Vamos lá aqui para a próxima. Conheço outras, que eu acho que vem coisa aí delas aí. Tem história, né? Tem história para vir. Vamos lá para a próxima. Pacientes jovens não precisam se preocupar com complicações respiratórias? Precisam, cara. Precisam? Precisam. Principalmente com. Uso Principalmente. do vape, Mano, vape aí veio pra quebrar tudo. Principalmente essa galera mais jovem que não tá se vacinando. Aí pegar uma doença respiratória dessa, influenza, um H1N1, um Covid aí, pode se complicar. Entendeu? Vamos lá aqui. Quem teve alta hospitalar, tá 100% recuperado, não precisa mais fazer nada. De jeito nenhum. Já vi paciente tendo alta hospitalar, acordado, consciente, orientado, traqueostomizado e ventilação mecânica. Para casa. Inclusive, uma das outras tantas importâncias do fisioterapeuta é ir no domicílio para tentar desmamar desse ventilador, tentar desmame de traqueostomia e devolver função para esse paciente em casa. E para fechar aqui na última, ventilação mecânica sempre deixa sequelas? Não, se bem feita, não. Sempre não. Sempre é uma palavra muito pesada. Exemplo, Sim. ventilação mecânica, cara. Eu já ventilei mecanicamente. Eu mesmo fiz uma cirurgia de coluna, fiquei 1 hora e meia na ventilação mecânica. Caramba. Entendeu? Porque... Artrodese? Coluna? Não, foi uma microcirurgia endoscópica de L5S1, uma hernia de disco extrusa. Exemplo, um paciente que vai para uma cirurgia letiva aí de coração, por exemplo, vai ser entubado, de repente faz a cirurgia toda. O intuito é extubar esse paciente antes de voltar para a UTI, entendeu? Então, não. Alguns vão deixar sequelas, outros não.
Depende do contexto do paciente, né? E, por fim, para a gente finalizar, o que é que hoje você usaria uma guilhotina para abolir daqui do Brasil? Se você tivesse uma varinha mágica para chegar assim, eu não quero que isso aconteça mais no Brasil, chega de charlatanismo. Pá, o que é que você tiraria como conduta fisioterapêutica? O que acabaria? Isso aqui, não, isso se hoje deixaria de existir, não faria falta. diferença. Algumas coisas. Ventilação mecânica não invasiva para derrame pleural, por exemplo. Eita, aí tu foi específico. VNI para congestão pulmonar. Inclusive, teve um Nossa. professor nosso, Aí... um professor conhecido, que disse assim, VNI não é diurético, entendeu? Cara, tantas coisas. Eu aboliria o achismo. Entendeu? Você não pode, se você vai entrar numa unidade de terapia intensiva, você não pode trabalhar com achismo. Você tem que se basear na melhor evidência científica disponível. Ponto final. E por fim, né, pra gente finalizar aqui com chave de ouro. Se o Daniel pudesse voltar 10 anos atrás, pro Daniel de 10 anos atrás e falar alguma coisa pra ele, o que você falaria? Eu faria a mesma coisa. Sem arrependimento, Sem sem nada, arrependimento. não mudaria nada. Nada. Faria a mesma coisa. Apenas e- continue. E tchau, apenas continue. continue que lá na frente, se esforce, Se esforce. que lá na frente você vai colher muitos frutos aí bons. Olha ali um. Ah, Dois aqui, dois. Dois dos melhores frutos que eu colhi na minha vida. Só que esses legal. dois. Por fim, pessoal, eu sei que o que é bom dura pouco, mas é isso aí. Chegamos ao fim do episódio 004 do nosso podcast Ponto de Tensão. Então é isso aí. Deixem um curtir, comenta e compartilhe com os amigos. Olha quem chegou, Olha quem chegou, rapaz, aparece aqui no final. final. Chegou. Rapaz, legal, quer viu? ir pra cá? Isso aí já tá no Não, final. não, a gente já falou. Como é? Vem pra cá, por favor, dá um abraço aqui. Valeu, pessoal. Tô com Tamo saudades, junto. cara. Pra quem não sabe, esse aqui é o Valkyries, o nosso Quem intermediador, fez cara, a gente ponte fina, aqui, meu amigo? amigão. Rapaz. E é isso, galera. E aí, meu filho? Como é que tá? Quase cara? ignorou o cara, pô. Sim, né, não? E Valeu, é isso, pessoal. galera. Até a Valeu. próxima. Tchau.